Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, a gente traz aqui uma pessoa que tem o que falar. Vai falar um bocado de coisa aqui pra gente, né? Advogado, criminalista, se enveredou pela política agora. Polemista clássico. Polemista clássico. Eu não ia dizer isso, mas o Ricardo acabou dizendo. Ô, Elton Roberto, você tá bem, Elton? Como é que você tá? Muito obrigado pelo convite, Carlinhos. Primeiramente, um prazer estar aqui com você, estar com o Ricardo, que é um jornalista que eu admiro desde que cheguei em Alagoas. Talvez tenha sido um dos primeiros... Vai dizer que era menino, né? Não, é quase isso. Mas Ricardo já me entrevistou algumas vezes quando estávamos em alguns casos polêmicos, sempre com muita perspicácia, inteligência. Você me deu oportunidade em cada minuto para ter um blog lá. Eu espero que volte a escrever esse blog agora. E aí, para mim, é uma alegria estar com vocês aqui, poder tratar dos assuntos que são de interesse da comunidade alagoana, que são de interesse da comunidade não só política, mas jurídica, mas de todos os setores que a gente envereda dentro da humanidade. Então, Elton, eu já vou começar aqui. Eu sempre lhe vi como uma pessoa que tem esse sangue da política. Mesmo como na sua atuação como advogado, eu sempre achei que você tinha uma presença, algo a dizer na política. E você se filiou ao PT, teve aqueles embates com os bolsonaristas nas redes, a gente sempre acompanha aquilo, foi candidato, né? Na pior fase do PT, quando todo mundo saiu. Então, deixar isso bem claro. Porque eu estou sendo acusado de ser oportunista agora, né? Passou por uma decepção grande agora no PT, que a gente vai falar daqui a pouco, vou dar pra gente, daqui a pouco a gente chegar lá. Mas a minha pergunta é, e a política, Elton? Você desistiu? Nunca mais? Vamos lá. Boa pergunta. A questão da política, ela tem dois vieses, eu acho que assim, ou dois matizes, ou duas frentes para a gente poder tratar. A política partidária e a política que envolve a nossa vida cotidiana, social. Porque todos nós somos seres políticos por natureza. Aquele que se diz antipolítico ou contra a política, ele está contra a sua própria essência. É também uma posição política, né? Também é uma posição de não querer fazer parte. Não, de omissão. Omissão eu nunca fui. Paga do mesmo jeito. E paga do mesmo jeito que paga, ou seja, eu paguei alguns preços, por exemplo, ao me afastar da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir de 2012, onde os espaços são ocupados. Se você não está lá, alguém vai ocupar esse espaço. Então, na política é assim, se você se entende de sair desse espaço, alguém vai ocupá-lo. Não estou dizendo que seja melhor ou pior do que ninguém, mas eu acredito que de tudo que a gente construiu, tudo que a gente lutou desde o momento em que eu decidi, talvez o pior momento que eu tenha decidido ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores em 2016, quando o partido estava praticamente quase fadado a um fracasso total, muitos inclusive diziam que o PT iria sumir, né, a partir de então, quando eu decido entrar na vida política partidária, e aí decido ser candidato. E por que o PT? Já naquele momento, você entra e diz, olha, eu vou pro PT. Porque eu acredito... Você não tinha uma história de militância, de movimento estudantil? Na verdade, porque eu acreditava que naquele momento o legado de Lula e Dilma precisavam ser defendidos. E não estava sendo defendido. Esse legado não estava sendo defendido. Estava sendo simplesmente indo por água abaixo. Né? E muitas pessoas se acovardaram, ou se omitiram, ou, na verdade, não tiveram a coragem suficiente para poder levantar a voz contra um movimento que veio muito forte, né? Que é aquele movimento que todos nós já conhecemos, quem conhece a história sabe, que é um movimento onde você coloca como bandeira uma situação muito doce, que seria a história da corrupção, e na ditadura militar fizeram isso, inclusive. Nunca é um problema só, né? Nunca. Então, quando você escolhe, né? Não, o problema é a corrupção, você não sabe assim, o que aí tá você dizendo. coloca, e eu acredito que esses personagens que ocupavam o espaço do partido, eles foram muito omissos em fazer a defesa do legado de Lula e Dilma. Porque foi um legado muito importante. Lógico que tem muita coisa a ser consertada, acho que o partido... naquele momento ele se misturou com o governo, então ele deixou de ser um partido crítico, ele deixou de ser um cérebro pensante para ser um cérebro que estava dentro da própria máquina, e você está dentro da máquina governamental, não é muito fácil. É uma acomodação natural também, né? E fora quem está no poder... Fora os carguistas, né? Que a gente sabe que, exatamente. Infelizmente, existem aquelas pessoas que são sanguessugas, que tem todo o partido político, que tem toda a sociedade. Então, só para fechar a sua pergunta, eu não desisti de ser um ser político. Agora eu preciso, se na verdade quiser continuar minha carreira, que não é uma carreira muito curta, são só 2 candidaturas, mas continuar sendo candidato, eu vou precisar me encontrar em um partido, já que a nossa política é partidária, eu vou precisar me encontrar em um partido que não será mais o PT? Que não será mais o PT.
Por conta desse embate com o Ricardo Barbosa, foi isso que efetivamente fez com que você saísse do PT e não quisesse mais olhar para o PT? Bom, primeiro... Vamos explicar o que é que houve nessa história. Primeiro, a questão do embate, eu acredito que como você tem um presidente de um partido em nível estadual que hoje comanda o cenário nacional, que é através do presidente Lula, você tem um presidente... presidente local. Presidente local, estadual, que realiza manobras de desvio de dinheiro, tanto da verba partidária... Você está denunciando corrupção. Sim, tanto da verba partidária quanto da verba eleitoral. Isso para mim é inaceitável. Mas não foi só isso, Ricardo. Mas só foi isso, não. Para mim foi a letargia do partido, a omissão dos meus ex-companheiros e ex-companheiras. Porque você tem uma omissão interna. Essa omissão a esse fato especificamente? A este fato específico também. Porque, veja, todo mundo sabia, pelo menos as pessoas que dirigiam o partido sabiam desses desvios desde 2020. Não é possível que a pessoa que assinou o valor para ser transferido para o filho do Ricardo não sabia que ele não podia fazer isso. 500 mil? É meio milhão mesmo. É meio milhão em 2024 e 300 mil reais em 2020 e 2023. Só dando um aqui, são 500 mil reais que veio de verba partidária. Fundo eleitoral. Que foi transferido para um escritório de advocacia. Que é o filho do Ricardo. Que é do filho do Ricardo Barbosa. Que é um menino que se formou há pouco tempo. Sim, que não tem sequer especialidade em direito eleitoral. Inclusive, nós descobrimos através da vinda das contas partidárias rejeitadas pelo TSE que o Ricardo pagava uma mesada para o filho dele como ele é estagiário. Ou seja, imagina isso, imagina a situação. Você tem um escritório de advocacia que você contrata, por exemplo, se você contratar meu escritório de advocacia, eu lhe dou todo o meu pessoal está trabalhando para você. Você vai precisar contar um escritório de advocacia e um estagiário à parte. O PT tinha um escritório de advocacia e tinha um estagiário à parte. Para quê? Para fazer o quê? Então, todos sabiam, ou se não sabiam, na verdade deveriam entender que você está dirigindo um partido político, eu entendo assim, da envergadura e da importância de um partido dos trabalhadores. Que é o maior partido de esquerda no Brasil. Que é o maior partido de esquerda no Brasil e que, gostando ou não gostando, praticamente desde Collor, 89, ou fica em primeiro ou fica em segundo, Ricardo. Nas eleições nacionais. O Lula foi 3 vezes... Ele foi 3 vezes derrotado, mas foi para o segundo lugar. Não, segundo lugar, né? Depois ganhou as outras vezes. E quando o Haddad perde também vai para o segundo turno com o Bolsonaro. Então, assim, nós não falamos de um partideco, nós não falamos de um partido de... Deixa eu pegar especificamente esse ponto. Tem mágoa sua, e foi um comentário que eu vi também, pelo fato de que você trabalhava, você e mais outros advogados... Nós e mais 20 advogados. Trabalhava de graça no PT. Sim. E aí, de repente, quando aparece o dinheiro, vai para um escritório do filho do presidente, é isso? Tem mágoa? Não, a questão não é essa. Até porque, não, mas isso magoa no sentido de que você não tem a gratidão, você não tem o reconhecimento. Porque no momento em que o partido precisou e chamou a todos nós a responsabilidade, nós estávamos lá. Nós nunca perguntamos se iria ser pago, ao contrário, pagamos para trabalhar. Pagamos combustível, pagamos o nosso tempo, pagamos... E aí você descobre que você tem uma verba milionária, porque vamos falar de milhão, é de milhão, uma verba milionária. Então, eu até vi, acho que a própria vereadora Teca Nema disse que eu estaria magoado porque eu não fui contemplado. Não é isso. Eu não queria ser contemplado em nada, até porque eu sempre fui chamado pelo deputado federal Paulão, pelas pessoas internas do partido, para ajudar. Nunca disse quanto seria, quanto deveria ser. Mas a questão não é essa. A questão é se nós estamos dentro de um partido que, primeiro... Você se sente traído, né, profissionalmente também, né? É uma traição profissional, uma traição partidária, é uma traição pessoal. Eu vou dizer uma coisa a você, Ricardo, é falta de caráter. E falta de caráter não se corrige. Uma pessoa tem, uma pessoa não tem. Então, quando eu decidi sair do partido, que até o deputado Ronaldo, ele me liga, várias pessoas me ligaram que eu não fizesse isso, que eu não saísse, que eu ficasse, para a gente poder tentar movimentar ou mudar o destino interno da gestão. Eu disse, eu não quero mais conviver com pessoas da qualidade de Ricardo Barbosa. Eu não quero mais conviver. Essa é a questão. Então, onde ele estiver, eu não estarei. E não é uma questão pessoalizada nele, é a questão do caráter dele enquanto gerente partidário. Seja, e pelo fato de que os demais, em sabendo que você... Ninguém fez nada, ao contrário. Ricardo, ao contrário, se você pegar a rede social do Ricardo, eu estou sendo colocado ali como um Judas.
como se eu, na verdade, tivesse traído os valores do partido, quando é o contrário. Os valores do partido que estão comigo não é de um partido, os valores de pessoa decente, de pessoa ética, de pessoa correta. E aí as pessoas se disseram lá ali, né, eu vi alguns comentários, que eu teria entrado no PT para me aproveitar da verba eleitoral, quando em 2016 sequer verba eleitoral tinha, Ricardo. Eu fiz a campanha do meu próprio bolso, eu gastei 2 carros nessa campanha, quando ninguém queria ser candidato pelo PT, e eu só não fui eleito, porque quando em 2016 eu tive 2.700 votos, o vereador Valmir teve 1.700, 1.000 a menos do que eu tive em 2020, eu só não fui eleito porque o partido não conseguiu fazer o coeficiente partidário, Ricardo. Então, assim, não fui ali para me aproveitar de ninguém, ao contrário, eu perdi cliente. Eu perdi muita coisa entrando no Partido dos Trabalhadores, porque você sabe que a nossa sociedade alagoana é uma sociedade conservadora. Então, muitas pessoas que me contratavam antes deixaram de me contratar quando eu envelheci. Por causa disso? Por causa disso. Uma estupidez. Por causa disso, porque existiam campanhas, inclusive, não contrate um petista. Era a época do ódio. Essa semana eu fui xingado à vontade. Ela foi muito raivosa. Você é um comunista Você fino. Você é um comunista fino. Era muito raivosa, porque assim, e eu tive que ter uma habilidade, porque eu sou profissional liberal, né? Eu sou professor universitário, mas meu salário como professor universitário não sustenta, infelizmente, e ainda a minha família que é grande, são 4 filhos e tudo mais, mas eu sou profissional liberal, o meu escritório está aberto para as pessoas que precisarem dele. E eu tive que ter uma habilidade muito grande depois de 2016 para poder voltar ao cenário jurídico. Né? Lógico que você fica marcado. Naquele momento era um momento de, como se estivesse marcando com a estrela de Davi. Né? Aquele tem estrela. Bota no peito. Né? Bota no peito, como se nós fôssemos pessoas ruins da sociedade. Então, assim, eu tive muito prejuízo com o Partido dos Trabalhadores, muito. Mas por acreditar, por ideal, por ideologia, por entender que você defender a classe trabalhadora, que está muito desviada, inclusive, dessas pautas identitárias que, infelizmente, a esquerda acabou de maneira festiva abraçando e está se enrolando com tudo isso. Me parece, não é a pauta identitária, é só a pauta identitária. Sim, esse é o problema. Esse é o problema, que às vezes as pessoas hoje estão mais preocupadas se você fala todos do que se você efetivamente garante ao trabalhador. O hino nacional. Isso é um absurdo. Então, assim, então tudo isso, juntando todo esse pacote de coisas que vocês me perguntaram, eles me levaram a sair do Partido dos Trabalhadores e tomar a decisão de não voltar mais. Mas você não abandona a política, você deixa claro, vai só buscar um outro partido, é isso? Que porventura me queira como eu sou, né? Da maneira como eu sou. Porque muita gente diz, rapaz, você acha que é só o PT? Todos os partidos são assim. Eu falei, bom, se todos os partidos são assim, então a gente vai ter que fundar um outro partido novo, que não um partido novo. Calma aí. Esse novo é velho. O personalité, não é assim não. Um partido que eu diga que tenha um espírito republicano. E que haja de forma republicana com as coisas que a gente entende que são coletivas, porque dinheiro público é coletivo. Então, quando eu falo desse desvio do PT, o dinheiro não era do PT. Porque se fosse dinheiro de rifa do PT, de vender bota, de vender camisa, o Ricardo poderia fazer o que ele quisesse. Como era no começo. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ainda assim, ele deveria, se acontecesse dessa forma, ele deveria contas não somente a nós internamente no partido, mas o dinheiro é público, Ricardo. É dinheiro de verba partidária e é de verba de fundo eleitoral. Tanto é verdade que o Partido dos Trabalhadores foi condenado com trânsito em julgado, já por 2 vezes pelo TSE, nas contas de 2019 e 2020, a devolver R$400 mil em valores atualizados. Isso eu não vi em 2021. Vou ver 2021, vou ver 2022, porque agora eu vou ver tudo. Vou ter que ver tudo. Mas você fala o PT local. Sim, o PT é Alagoas. PT é Alagoas. Então, Alagoas vai ter que devolver R$400 mil ao fundo, ao erário, porque pegou esse dinheiro e não soube gastar ou gastou de maneira equivocada. Você falou com alguém do PT Nacional? Não. É uma outra coisa que, assim, que eu sinto falta demais. Eu sei que, deveria ter uma intervenção. O que eu soube foi através do presidente municipal, o presidente de Maceió, o Marcelo, que a presidenta Gleisi havia ligado para ele, perguntando o que estava acontecendo em Alagoas. Isso ainda estava no meio da campanha, né? E eu disse, olha, é importante que alguém da Nacional saiba. Né? Eu não sei qual e lógico, a gente tem que agora tratar isso internamente. O Ricardo é ligado a Paulão é deputado federal, a ligação que nós temos com o Nacional é através do deputado federal. Então fica muito mais complicado a gente fazer com que as coisas cheguem no nível que elas devem chegar para que a Nacional tome pelo menos uma atitude. Porque
internamente... Agora, e o que é mais absurdo é que o artigo 40 do Código de Ética do Partido dos Trabalhadores impede que você faça a contratação em grau de parentesco. Adivinha quem é do Conselho de Ética do Partido dos Trabalhadores? O filho do Ricardo Barbosa. É de uma disfarçatez, é de uma cara de pau, que não tem como a gente ainda contemplar, ou contemporizar, ou atenuar. Então a minha saída, ela se dá por todos esses fatores. Porque assim, eu não quero mais ficar... Ricardo, eu fazia campanha no meio da rua, você inclusive me viu já fazendo campanha na rua, até uma vez você brincou, me tira essa gravata, eu tava no escritório, sobrava um tempinho, eu ia pra rua panfletar, né? Ainda a moda antiga, né? Já que eu ainda me considero um antigo nesse contexto, né? Eu ia pra meio da rua, e eu era chamado de ladrão, sem nunca ter pego um centavo de dinheiro público de ninguém. O que existe nas minhas contas hoje de dinheiro público é o meu salário de professor da Universidade Federal de Alagoas que eu recebo trabalhando. Eu fiz um concurso público, fui aprovado em primeiro lugar. Né? Eu me especializei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí eu era chamado de ladrão pelas pessoas que passavam quando viram que eu era do PT. Aí como é que eu vou carregar toda essa... Só a culpa, né? Só levo só o ônus, cadê o bônus? Só vem porrada? Então assim, e ainda mais sabendo agora... tomando conhecimento de maneira de ciência própria de que internamente está tendo desvio de dinheiro público pelo Partido dos Trabalhadores pelas mãos do presidente, isso para mim é gravíssimo. Muito grave. Isso é gravíssimo. Muito grave. Deixa eu puxar, tirar um pouco desse foco, porque o Elton é uma figura muito rica, né? E vamos lá, eu lhe conheço como um advogado criminalista, aliás, um sujeito extremamente contundente, né, na defesa dos seus clientes e, obviamente, até por isso, muito requisitado. Você está dizendo que está retornando agora, não é? A sua atividade. Enfim, você sentiu muita falta disso, não? Porque você era um cara, assim, todo grande caso aqui em Alagoas, ou era você, o Fernando Falcão, né? Enfim, que é um outro grande advogado que eu respeito muito, e vocês, inclusive, me fizeram entender e aprender, né? Que não se deve confundir advogado com cliente. A gente conversou muito sobre isso algumas vezes, né? E aí, como é que é esse retorno hoje para você? Eu nunca deixei de ser o advogado. Eu sei, mas assim, mas agora, a questão em tempo integral, né? Em tempo integral, isso me fazia falta, lógico, porque são várias paixões que você tem. A advocacia é uma paixão minha, desde que eu me entendi por gente e comecei a entender que o meu papel era um papel dentro da seara criminal. Desafiei meu pai internamente em casa. Então, assim, e quando eu chego em Alagoas e começo a aparecer os casos mais polêmicos, mais rumorosos, praticamente, eu não vou dizer todos, mas de 2000 até 2012, 2015, meu escritório, 90% dos casos rumorosos, eles batiam no meu escritório. Talvez pela nossa coragem de poder enfrentar, que a gente sabe que o enfrentamento do Poder Judiciário não é contra um juiz ou contra um juiz, mas o enfrentamento você tem que ter. Me lembro até de uma declaração, se você me permite, eu lembro que o Tribunal de Justiça tinha decidido, você lembra dessa história? Eu lembro, a casa de passagem. Casa de passagem, foi um rebuliço. Eu, obviamente, fui provocado casa de passagem, pelo segundo sentido. Foi uma confusão. Essa coragem de ser um criminalista ousado eu tenho, isso nasceu comigo. Então, por isso que as grandes causas que precisavam de um advogado, acho que o pessoal primeiro perguntava, quem é um advogado que tem topetudo para poder peitar o tribunal? Aí fazia a soma, e eu chegava lá, me dê. E eu ia mesmo, tanto é que assim, vocês sabem disso, o enfrentamento da gangue fardada, quando o desembargador Torinho disse que não soltava ninguém, o alvará de soltura dos irmãos do Cavalcante estava na minha mão. Eu liguei pessoalmente para o ministro e disse, sua ordem nada aqui em Alagoas não vale nada. Aí foi naquele momento que eu ganhei um desafeto, né? Depois nós refizemos a amizade, o Torinho, de boa memória, voltou para a advocacia. E ele também era um ótimo advogado. Aí ele voltou para a advocacia, nos encontramos em Brasília, ele me deu um abraço, me chamou meu filho, me perdoe o que eu fiz com você na época. Eu falei, não, Zubador, o senhor estava na sua posição de presidente e eu estava na posição de advogado. Né? Então eu tinha que eu espero que o senhor entenda que eu tinha que ter feito o que eu fiz, que era exatamente mostrar para o senhor que eu tinha uma ordem de um tribunal superior. Eu sei que politicamente para o senhor não era bom, porque o senhor era presidente do Tribunal de Justiça quando os irmãos Cavalcante foram soltos por ordem do Superior Tribunal de Justiça, mostrando que a Justiça alagoana estava sendo letárgica com os processos deles.
E eles continua sendo letárgica, né? Com outros processos. Sim, agora. Sim. Então, nós fazendo. Agora, então, eu estou de volta de corpo e alma. Lógico que a verve política, ela sempre alguém vai chamar a gente para alguma coisa, para alguma contribuição, para alguma colaboração, né? Eu, por vezes, colaborei, eu estava dizendo até aos amigos do triatlon, eu já colaborei com todos os lados políticos de Alagoas. Pelo JHC, quando o JHC era deputado estadual, fui eu que fiz todo o trabalho jurídico de graça, mais uma vez, ou seja, de maneira voluntária, de maneira republicana, para que ele, então, desafiasse os descaminhos que aconteciam na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Trabalhei para a família de Paulo Dantas, naquela questão dos boiadeiros, lá em Batalha, acusando, inclusive, a família boiadeira. Fui ameaçado de morte por eles, pelos boiadeiros. Mas não arredei o pé da minha missão de ser advogado. Aproveitando, você falou dessa história do Dantas, do caso dos boiadeiros, você quase, pelo menos a informação que me chegava é essa, até pela vontade do próprio Dantas, foi o vice do tio Rafa. Quem foi que lhe trouxe essa história? Foi o PT mesmo? Foi. Interna. Porque, veja, eu não era, né? Não era ligado à corrente que comanda o partido. Agora eu sei por quê. Porque se eu estivesse na corrente que comanda o partido, essas coisas não teriam acontecido. Não porque eu seja mais honesto ou de que ninguém não. Só que essas coisas, por mim, não iam passar sem eu denunciar aos canais competentes e a quem quer que seja. Essa roupa suja do PT só está sendo lavada para fora porque o PT não está sabendo lavar essa roupa para dentro. Né? E continua com... Hoje, inclusive, recebi, antes de vir para cá, alguns ex-companheiros, chamo de ex-companheiro, mas são meus amigos de partido, que disseram, eu estou incomodado com esse silêncio do PT. Eu falei, sim, você não é do PT? Por que você não fala? Porque fica aquela história, né? Como se, na verdade... Você está sendo processado. Eu estou sendo processado, inclusive, pelo presidente do partido. Porque eu falei aquilo que está na cara de todo mundo. Isto é, que ele desviou dinheiro, tanto do fundo partidário, quanto do fundo eleitoral, para si próprio. Ele está me processando por danos morais. Vamos nos encontrar na audiência. Ótimo. Né? Eu já disse, inclusive, e quem está me processando, engraçado, quem assinou a petição foram advogados de Brasília. Eu quero que eles venham para cá, porque a gente tem que mostrar. Aqui ninguém toparia processar você. Pois é, então os advogados de Brasília estão vindo para cá. Então venham, porque assim, talvez a gente consiga nacionalizar esse problema. Então, assim, alguns colegas de partido, do meu ex-partido, eu estou incomodado com o silêncio do PT. Eu falei, você é petista, vai lá, vai na sua rede social. Diga que você também está incomodado, porque fica parecendo uma coisa que pessoal né? minha contra o Ricardo. Uma mágoa por não ter me contratado. Né? Nada a ver. Nada a ver. Eu fiz minha campanha eleitoral em 2022, que eu fui candidato a deputado estadual. Veja só, não a minha vontade, não. Porque até a minha campanha foi tardia. Eu não queria ser candidato. Eu não ia ser candidato. Eu não tinha decidido que eu não ia mais ser candidato. O partido vem e diz, a gente precisa de você. A gente vai precisar dos seus votos para a gente poder pelo menos fazer 1 ou 2 deputados estaduais na federação. Tanto fizeram 2. Ronaldo e Silvio Camelo. É engraçado o Silvio, né? O Silvio entrar nesse pacote. Né? Então, assim... Não, tudo bem. E o que eu fiz? De maneira muito republicana interna, já que eu estou dentro de um partido e eu estou chamado para uma missão, eu fui. Aí o partido me deu R$32 mil. Está lá no meu prestação de conta eleitoral. Com mais de 15 dias de campanha no meio. É uma campanha curta, em 45 dias, com 15 dias de campanha, já no meio da rua, chega a R$32 mil. Quando eu fiquei sabendo depois que outros candidatos receberam milhões e milhões e milhões de reais para suas campanhas. Essa distribuição de então, assim, partidários sempre privilegia os mais próximos. E eu não reclamei de nada disso. Eu fiz minha campanha tranquila, de rua, pé no chão, chamei meus meninos da UFAL para me ajudaram. Né? Então, não é uma mágoa pessoal, de jeito nenhum, e nem vai ser. Eu não pessoalizo meus embates, nunca pessoalizei. Eu não tenho problema, tanto é verdade que eu não tenho problema nenhum. Advogado que tivesse problema, levasse para o lado pessoal, nas questões profissionais, estava perdido. Né? Vocês vejam, vamos lá. Toda vez, vocês sabem disso, o Ricardo, o Carlos também sabe, acompanham tanto a política quanto os movimentos sociais, internos, criminais do Estado. Quando nós tínhamos o secretário de Segurança Pública aqui em Alagoas, o delegado Robervaldo Davino, a gente tinha vários embates. Quando o Davino precisou de advogado, quem foi que ele procurou? Claro.
Eu tive vários problemas que eu digo problemas jurídicos, Uhum. de sexo adverso, de promotores. Quando algum promotor precisou de um advogado, foi a mim que eles foram lá. Porque eles sabiam que eu não pessoalizo nenhum tipo, eu não rivalizo com pessoas. Não vou rivalizar nunca, não vou falar de Ricardo Mota, de Carlos, de Ricardo, nunca. Agora, se uma atitude, e a minha também, até pode ser comentada, como estão dizendo que eu fui Judas, que eu queria me aproveitar do dinheiro do partido, que eu fiquei infeliz porque o dinheiro não foi para o meu escritório. Ao contrário, eu gostaria que esse dinheiro dos 400 mil tivesse para os 20 advogados que trabalharam de graça na campanha de Lula. Que aí sim seria uma forma de dizer, olha, vocês trabalharam de graça e vão trabalhar agora, mas sendo remunerados. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Você engrandece o partido, você engrandece as pessoas, você ainda estimula as pessoas a continuarem. Hoje, eu disse isso, inclusive, para o deputado Ronaldo Medeiros. E quero dizer, quando tiver apontado, para o deputado Paulão, sabe quantas pessoas vão trabalhar de graça para o PT daqui para frente? Nenhuma. Pelo menos em advogados? Nenhum. Você acredita na renovação da direção local? Não. Com que você conhece? Não, né? Não porque, veja, aí eu vou agora fazer uma revelação que talvez vocês não me perguntaram, mas eu vou fazer uma revelação. O Partido dos Trabalhadores envelheceu. E envelheceu muito. O Partido dos Trabalhadores hoje não tem uma penetração na juventude, não tem uma penetração nas universidades, ao contrário do que acho que os bolsonaristas ficam imaginando que a universidade é um antro de petista, de comunista. Nada disso está acontecendo. O partido abandonou as suas bases. E não bases somente sociais, econômicos sociais, as bases também intelectuais, as bases religiosas. O partido abandonou tudo. O partido foi ser governo e esqueceu de ser partido. Tem uma frase do Haddad, eu vi recentemente uma entrevista, que pode parecer algo poético, uma tentativa de fazer poesia, mas me pareceu de uma lucidez muito grande, que ele diz: o PT está devendo um sonho ao povo brasileiro. Perfeito. Acho que é uma frase que resume bem não só, né, a história do PT, mas os partidos progressistas de forma geral. Assim, estão devendo um sonho. Chega lá o sujeito, mesmo que pareça um pesadelo, né, oferece aqui, qualquer as pessoas coisa estão migrando. Né? Até porque a desesperança é pior do que a esperança, Ricardo. Muito pior. Então, assim, na hora que você planta a desesperança, você desacredita. E eu fico triste, porque praticamente toda uma geração. Ser levado, né, pela corrente. Toda uma geração está indo embora sem fazer uma discussão séria, intelectual, religiosa, social, econômica. É aquela história, o famoso chá de revelação social que é preciso. Não é? Você tem que saber quem é você nessa grande pirâmide que nós ainda vivenciamos o dia a dia, o cotidiano, principalmente no estado pobre como é Alagoas, porque às vezes fica as propagandas. Gosto muito de JHC, pessoalmente falando, porque é meu amigo, porque trabalhei, acreditei no projeto dele, acreditei na ideia dele de ser um cara republicano, mas a gente não pode vender ilusão. A gente não pode, por exemplo, ter uma praça Centenário fantástica, belíssima que está, e ter escola municipal com IDH de lugares paupérrimos. Então, está faltando... Está devendo muito na educação, devendo na nossa muita saúde. coisa. Então, assim, e nós estamos... A história do espaço público está bem cuidado. E nós perfeito. Mas não resolve. Mas não resolve. Né? Eu acho que a gente precisa ter Por isso que, infelizmente, toda vez, eu acompanho muito os seus textos, que toda vez que você fala sobre as urnas, você não tem esperança de que vai ter renovação nos seus textos. Dá para perceber isso. Porque você sabe como o jogo está sendo jogado. É porque depois que a gente envelhece, e assim, não dá para ter mais ilusão. Então, né? Mas você claro, não se ilude mais, mas você precisa. Mas eu tenho esperança. Você precisa que, por exemplo, hoje. É preciso acreditar em alguma coisa. O Partido dos Trabalhadores, ela já tem 40 anos de idade, meu amigo. Isso não existe. Você não fala mais. Olha, eu tenho filhos de 27, 26, 19 e 13. Vejam, tem horas que eu preciso saber como é que eu vou me comunicar com essa ala jovem, com a ala dos 13 anos, dos 14, dos 19, dos 20. Tecnologicamente, e eu tenho neto de 3. Não, olha, tecnologicamente nós estamos fora. Eu vou dizer a você, nós somos analógicos e eles são digitais. Tanto é que a gente leva uma surra nas redes. A esquerda leva uma surra nas redes. Né? Aí você tem que pegar a esperança de um Janones malucão aí que se diz que eu sou mais ou menos o que Bolsonaro é para a esquerda porque eu consigo combater meio com fake news, com invenção. Veja, não é isso. Eu confesso que essa é uma briga que me interessa, não. Esse tipo de briga não me interessa. Mas veja, se nós não ocuparmos as redes... Eu estou entendendo o que você está dizendo. Do ponto de vista se deixar digital, o espaço para eles... Por exemplo, eu não saí da política de ordem
2012 fui candidato, inclusive tivemos todo mundo fala daquela campanha até hoje, Ricardo, que foi a campanha que apagou a campanha de prefeito. A campanha da OAB de 2012 já apagou a campanha de prefeito. Mas, aproveitando essa história, se você me permite, vou puxar um pouco. Por que você acha que, de repente, esse interesse que você viu na sua campanha para a OAB foi se diluindo, se perdendo? O que aconteceu? Eu vou fazer aqui uma brincadeira, usando o expresso. Foram os almoços, jantares? Foram. Infelizmente, as campanhas começaram a ficar milionárias demais. As pessoas começaram a ter uma outra visão sobre o papel. Ficou feio. Ficou muito feio. Eu já denunciava isso em 2012. Depois eles repetiram aquela história, a fórmula do sucesso. Né? Então, a fórmula do sucesso hoje é uma campanha que custa 2, 3, 4 milhões de reais, uma campanha de OAB, onde você vai trabalhar de graça. Eu não consigo, veja, tudo bem que nós somos é uma vitrine, né? Mas é uma vitrine para escritórios. Que tá. A gente tem que tomar muito cuidado quando essas coisas começam a acontecer. Então, assim, a fórmula, eu sou um crítico feroz da fórmula como a OAB elege o presidente nacional, é uma entidade que defende a democracia mais antidemocrática do país, porque ainda é uma forma de chapão. Então, a gente já sabe quem serão os próximos presidentes pelos próximos 12 anos. Isso é um absurdo. Né? A gente já sabe quem participa, mas o advogado de ponta não sabe quem é, por exemplo, Beto Simonetti. Quem é Beto Simonetti? É o presidente da OAB Nacional. Mas se você perguntar para um advogado... Mas há muito tempo que ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, assim, e vai ser de novo. Veja, e como eu estou dizendo, essa minha fala não vai ser de novo. Novamente, vai ser reeleito agora. E não podia, né? Pois é. Vai ser Passou reeleito. a poder agora, né? Vai ser reeleito agora presidente da OAB Nacional. E veja, e essa crítica que eu falo, porque daqui a pouco meus amigos dizem, você foi criticar o Beto Simonetti? Não tem nada a ver com o Beto Simonetti. Esqueça Beto Simonetti. Vamos colocar o conceito, um nome fictício. É um conceito. Eu não posso mais aceitar, e lógico, e a gente precisa, agora, como é que eu vou retomar esse embate, eu não sei. Mas que esse embate precisa ser retomado, precisa. A gente precisa oxigenar essas bases para a gente entender. Por exemplo, quando eu fui conselheiro federal, eu fui lá e fui voto vencido, mas levei a proposta de eleição direta. Eleição direta. E aí qual era o medo de todo mundo? Não, mas aí o São Paulo sempre vai eleger o presidente nacional. Eu falei, minha gente, calma aí. Se nós temos one man, one vote, ou seja, um homem e um voto para a eleição nacional de presidente da República, e São Paulo não manda, não, Collor foi eleito. Collor foi eleito presidente. Nordeste elegeu Lula, né? Então, assim, a gente tem que parar com esse tipo dessa síndrome. E aí eu consertei, inclusive, projetos. Não, tudo bem, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer mais ou menos a eleição americana. Quem leva o Estado leva um voto para o colégio. Então, assim, os candidatos são obrigados a fazer a eleição, mas, tipo assim, ganhou Alagoas, ganha um voto. Delegados. Ganhou São Paulo, ganha um voto. E assim vai, você tem os 27 votos. Mas nem assim passou. Por quê? Porque o status quo não vai ser quebrado porque não tiver coragem de quebrar. Mas há um distanciamento mesmo da população em relação a... Entendeu? A OAB perdeu o protagonismo, né? Perdeu o protagonismo nisso. Veja bem, eu estou apoiando nessa eleição de agora o atual presidente. Ele sabe disso, eu falei isso para ele. Falei, olha, é preciso que a gente tome outro tipo de rédea. Porque senão vai ficar uma dança das cadeiras com os mesmos. Vai ficar sempre a mesmice. Aí você vai vir os grandes escritórios que financiam as campanhas para que essas pessoas sejam os conselheiros federais, para que esses conselheiros federais elejam o presidente nacional, para que lá você comece a fazer o tomar lá da cá. O que está acontecendo. É o que sempre aconteceu. Eu vou puxar de novo um outro assunto, porque o Elton também é professor, né? Universitário, e o destaque dele sempre foi profissionalmente como advogado criminalista. E isso foi sumindo, essa figura do advogado criminalista que vira um grande tribuno. Você é um tribuno, é de uma escola ainda que forma grandes oradores. E eu me lembro, assim, eu sempre me encantei em acompanhar os julgamentos. Aí eu estou falando aqui de Tobias Granja, Diógenes Tenório, né? Foi juiz, Zé Costa. Esses caras eu gostava de ver, porque eles eram capazes de convencer o jurado, que não é uma coisa fácil, né? Porque tem um jogo todo por trás, você sabe disso, né? De convencer da inocência ou da culpa, né? de alguém. Por que esse desinteresse da meninada? Hoje todo mundo só quer fazer concurso. É porque a advocacia é difícil, Ricardo. Você, na verdade, tem que ter uma Era mais fácil? É uma veia empreendedora. Eu acredito que na verdade, em outras épocas era mais fácil. Aí o que aconteceu?
Você tem também a ideia de que você sendo funcionário público, você tem uma situação mais tranquila, você tem um salário fixo, você não vai precisar estar matando um leão por dia, como a gente faz na advocacia todos os dias. Eu vou usar uma expressão que me disse uma vez um advogado que concorreu a um cargo de desembargador. Ele disse o seguinte: fulano, você é tão bom advogado? Ele disse: mas eu quero ter direito a fazer empréstimo consignado. Eu, na verdade, esse é um outro problema também, que é o quinto constitucional, né? Mas, enfim, voltando à sua pergunta, para a gente tergiversar, a questão que envolve essa desilusão, eu, pelo menos, tenho tido um papel extremamente interessante no sentido de incentivar. Então, eu olho hoje para a advocacia criminal alagoana e eu vejo várias pessoas que eu consegui incentivar. O melhor da advocacia é a advocacia criminal. Sim, não tenha dúvida. Lida com a condição humana. Lida com a humanidade na sua essência. Né? Lida com a humanidade na sua essência. Então, hoje você tem vários advogados criminalistas, jovens advogados criminalistas, que estão vindo aí, alguns já com 10 anos, alguns com 15, que foram meus alunos ainda de 20 anos atrás. E a gente vê uma pleiade já, lógico, eles precisam de muita coisa ainda, mas eu sempre digo a eles: olha, é importante que vocês continuem trabalhando na advocacia criminal e infelizmente, a ideia do imediatismo e do sucesso rápido é uma coisa que povoa essa questão capitalista, principalmente nessa época de redes sociais, que o cara ele vende o que ele não é, né? Ele quer ser quem ele nunca foi. Ele quer passar uma ilusão de sucesso. E, infelizmente, como eu disse, no modelo capitalista que a gente vive, sucesso é ter dinheiro. Né? E aí, sucesso é ter dinheiro. Então, as pessoas vão lhe respeitar com o carro que você comprou, ainda que o carro seja 48 prestações e o banco vai tomar daqui a pouco. Né? O famoso dublê de rico ou pobre prêmio, como a gente diz na história, né? Que em Alagoas nós temos muitos. E essa ideia de sucesso, ele acaba povoando a cabeça desses mais novos, e eu sempre digo: olha, eu aprendi com os meus professores, dizia o seguinte: um advogado ele tem trabalho em décadas. A primeira década é para você se firmar e saber se você realmente quer ser advogado. Né? Então, uma década, são 10 anos. A segunda década é para você começar a se despontar e gostar e já saber, porque se você já passou 10 anos, você já conseguiu ver o processo do começo ao fim. E a terceira, eu já estou indo para a quarta década, meu cara. Eu já tenho 33 anos já. Eu tenho mais de 4 décadas. A terceira década é justamente isso, é você se posicionar dentro de um patamar não diferenciado porque você seja melhor do que ninguém, mas que você já experimentou mais coisas, que você já tem mais estrada caminhada, você já tem mais lutas feitas, né? E pra gente, por exemplo, que advogava no começo, até pra ver o inquérito, Ricardo, era difícil. Você sabe disso, que eu fui até preso na Operação Gabiru. Eu fui preso na Operação Gabiru, imagina isso, né? Eu lembro você lá embaixo me entrevistando, o que aconteceu lá em cima? Eu falei: o delegado me deu uma voz de prisão. Eu fui preso numa operação onde os advogados eram impedidos de acesso ao inquérito. Mas mesmo assim a gente continuou lá, a gente não abriu mão das nossas prerrogativas. Por isso que talvez a prerrogativa, quando eu fui candidato ao presidente da OAB, tenha sido a minha verve mais forte. Porque naquele momento, naquela época, era o que mais a gente precisava. Era que as nossas prerrogativas fossem respeitadas. Que a gente tivesse acesso ao inquérito. E até por isso você criou a Associação dos Criminalistas. Foi, isso. Tá aí com os meninos aí, uma hora, né? Enfim, estão aí. E me acusam de não ser um advogado que gosta de estar entre eles e tudo mais, mas é que, como você diz, às vezes você vai perdendo a ilusão, você vai perdendo o verniz para algumas coisas, né? Que as discussões vão ficando mais rasteiras, ao invés de ser discussões nobres do ponto de vista da profissão em si. Então, isso para a gente acaba nos tirando um pouco do foco. E aquela história, aonde eu estou, a confusão me procura... Eu tenho tido um pouco mais de cuidado e cautela de não estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Ricardo, a gente está chegando ao final, vou fazer aqui a minha última pergunta e depois eu passo para o Ricardo qualquer questionamento. Aquela pergunta óbvia. Já acabou, né? Também foi rápido. A pergunta óbvia quando a gente fala com um criminalista. Não existe um limite para quem você defende. Eu estou falando de uma época que a gente tem o PCC, tem uma série de atores novos, né? Você defende qualquer pessoa que... Ou seja... Advogado não escolhe cliente. Não escolhe cliente.
Veja, não é bem assim, certo? Não é bem assim. Eu acho que a gente precisa realmente sempre ter um cuidado na hora que você vai fazer a sua defesa. Lógico que a gente não escolhe o cliente que nos escolhe, mas a gente escolhe a estratégia, a gente escolhe a forma, a gente escolhe a tese, a gente escolhe como você vai se portar. Advogado, eu me lembro muito bem, e com o Cavalcante foi assim. Primeira vez que eu encontrei com ele, ele falou: olha, quem faz a tese sou eu, quem trata do processo sou eu, quem cuida do processo sou eu, você é o paciente. E ele, à primeira vista, assentiu nisso, mas depois ele me ameaçou de morte, né? Quando ele viu que as coisas não saíam como ele queria, eu fui ameaçado de morte pelo próprio cliente. Então, assim... Eu me lembro. Essa história... Depois me pediu perdão, que estava cabeça quente, aquela coisa toda. Mas, veja, o advogado, ele não pode abrir mão do direito de defesa, de ninguém. E eu me lembro, para fechar essa sua pergunta, um livro que eu gosto muito de ler história da humanidade, o livro que falava sobre a defesa de Adolf Hitler. Então, os nazistas, eles foram levados à corte e o advogado de Hitler dizia: alguém precisa defender Hitler nessa corte. Então, ali naquele livro, eu disse: caramba, quando o cara tem a sensação de que Adolf Hitler, que foi uma das figuras mais... né, que a gente possa colocar aí de asquerosa, de ódio, Foi Nuremberg? Foi Nuremberg. Então ele diz: alguém precisa defender o Führer. E ele faz o papel de defesa do Adolf Hitler. Porque todos os outros generais estavam dizendo: não, tudo foi ele, eu não fiz nada. Que se não fosse eu, seria outra pessoa. Mas o culpado foi Adolf Hitler. Então o advogado de Hitler começou a perceber que todo mundo estava colocando a culpa nele. E alguém precisava fazer essa defesa dele. Então veja, não era defender a pessoa, mas defender o direito de defesa dessa pessoa. Então o advogado criminalista não pode abrir mão desse direito de defesa. Né? De maneira alguma. Aliás, já que você me permite, tem uma série na Netflix, não sei se você já chegou a ver, Hitler começo, meio e fim, e esse personagem a que você se refere, o oficial alemão, que assume, né, a defesa do Hitler, ele vira, né, o grande demônio dessa história, e os demais, né, porque todo mundo, a Hannah Arendt, né, enfim, a banalidade do mal, não, estava cumprindo ordem. Isso, né? Era o instrumento. E ele não, né? Isso. Então, assim, ele incorpora esse papel de defesa. Então, assim, o advogado não pode esquecer isso. O direito de defesa, ele é sagrado. Então, qualquer pessoa que invoca o direito de defesa precisa que esse direito seja respeitado. Então, é nesse caminho que eu sempre falo com meus alunos, com meus amigos. Por isso que defendi pessoas que a imprensa, né? Vocês da imprensa, sabe? Mas sempre foi bacana. Porque eu também, como eu disse, assim, eu entendi. Uma coisa é advogado, outra coisa E aí o pessoal sempre diz assim: ainda vai ter um advogado de defesa para essa pessoa. Ainda tem gente né? Lembra do caso do promotor? Lembra do caso do promotor? Chamava de pedófilo e tudo mais. E caiu no meu escritório. E eu, por 2 vezes, recusei aquele caso. E depois, quando eu fui colocado nessa encruzilhada a dizer: ele não tem direito à defesa, eu cheguei à conclusão que tinha. E veja, e à época as minhas filhas eram com idade muito próxima das filhas dele, né? Que tinham sofrido, que sofreram e tudo mais. E a minha companheira à época disse: você não vai defender essa pessoa. Transferir história então, de vida, eu disse, não. Infelizmente o direito de defesa ele é sagrado. Tá bom, você falou num personagem aqui, o Cavalcante, né? Chegou a ameaçá-lo. Sem que a ausência seja atrevida, eu vou perguntar sobre um outro. Cícero Ferro. Cícero era engraçado. Cícero era uma figura... A sua relação com ele? Muito boa. Cícero se transformou em um grande amigo meu. Porque o que eu dizia, Ricardo? Toda sexta-feira o Cícero era preso. Toda sexta-feira. Eu consegui um habeas corpus para ele em Brasília, e na sexta-feira seguinte, 2 depois, ele era preso. Tanto é que ele já dizia: tem uma malinha pronta aqui. Sexta-feira, às 5 da manhã, quando o meu telefone tocava, que na época não tinha negócio de WhatsApp, né? Eu já sabia, o Cícero foi preso. Aí eu já pegava meu carro, Mas você teve uma indisposiçãozinha com ele, né? Mas sim, coisa de cliente, né? Porque às vezes é aquela história. Eu, como sou muito transparente e muito realista, né, com as minhas coisas, eu não gosto de prometer e não gosto de criar expectativa. Por vezes, as pessoas querem que você fale aquilo que ela quer escutar. Então, por exemplo, você está preso e você quer que eu fale para você: não se preocupe não, que semana que vem eu estou trazendo seu alvará. Eu não vou dizer isso para você nunca. Então, às vezes, essa cobrança de que as coisas deem certo não depende só do advogado.
Não depende só do advogado. Inclusive, a história da casa de passagem fui eu que trouxe no caso do Ciro Ferro. Exatamente. Né? Ricardo me perguntava, por que então você não vai direto para o STJ? Eu falei assim, porque infelizmente eu preciso passar pelo tribunal. Aí o Ricardo, então é uma casa de passagem. Aí pegou essa primeira página, advogado, chama tribunal de casa de passagem. Foi uma confusão danada. E eu lembro desse dia, porque eu viajo, pego o avião para Brasília para despachar com uma ministra. E pego assim, falei, caramba, se eu não conseguir soltar o Cícero Ferro agora, meu amigo, a minha honra vai estar desmoronada, porque o tribunal tinha destruído meu habeas corpus aqui, né? E aí eu consigo o habeas corpus e ele é solto, e pronto. Aí daí pra frente é a história. Tanto é verdade que na época em que estava preso ele, João Beltrão e Antônio Albuquerque, o irmão de João Beltrão não queria que esse habeas corpus fosse distribuído. Disse, o povo quer ele preso. Eu falei, mas o que o povo quer não interessa não, meu amigo. Eu fui contratado para soltar, não tem esse negócio não. Eu vou entrar. Porque os políticos acham que as coisas se ajeitam politicamente. E eu sempre ajeitei as coisas juridicamente. Eu sei que às vezes tem coisas políticas que são jurídicas, ou jurídicas são políticas, ou jurídico-políticas, mas eu penso em acreditar no direito em primeiro plano. Por quê? Porque o direito está ali posto. Se eu não conseguir aqui, em algum lugar eu vou ter que conseguir. Uma vez que se o direito é bom... É a sua Bíblia, né? O direito é bom, você vai até o final. Então, isso para mim sempre foi o meu guia. O problema é que, Ricardo, as pessoas não têm paciência para esperar que isso aconteça. Né? Então é muito fácil dizer, mas foi assim, não, mas demorou 2 meses, 3 meses. Né? Ele ficou escondido por algum tempo e tudo mais. Então, assim, tem todo esse contexto que a gente tem que saber lidar com essa pressão. Né? Então, a pressão, só para você ir finalizando essa sua pergunta, um professor meu dizia o seguinte, olha, o primeiro inimigo do advogado dele é o seu cliente. Isso eu nunca esqueci. Quando eu falo isso, a pessoa diz, como assim? Você vai ver, o primeiro inimigo que você vai enfrentar na sua vida é o seu próprio cliente. Por incrível que pareça. Por quê? Porque você vai ter que enfrentar problemas que ele não quer que você diga como serão. Então ele não vai ter paciência para esperar. O advogado tem por obrigação dizer ao cliente, olha, eu sei que você está errado, mas... Tem. A gente precisa... porque é aquela história, a condução de todo trabalho é sua. Não pode ser do cliente. Como é que você, paciente, vai dizer para o médico qual é o remédio que você vai ter que tomar? Não tem como. Mas acontece. Tem acontece. Não, acontece porque, infelizmente, é a história. Alguns advogados acabam se dobrando por essa questão X. Eu já perdi cliente quando digo, não vou fazer isso. Então eu vou contratar outro. Contrate. E contrataram. Mas perdi. Mas eu não é que eu não me dobrei porque eu sou inflexível à ideia. É porque a tese não era aquela. A forma não era aquela, o jeito não era aquele. Eu queria agradecer demais a sua presença. A entrevista é sempre boa, né? O Elton é bom porque ele responde. Né? Grande abraço, Elton. Um abraço para todos vocês. Um abraço a todos. Tchau.